Oi, gente, tudo bem? Oi, mulher. O meu assunto hoje é com você. É um assunto muito especial, que de repente pode até mudar o rumo da sua vida, quem sabe. É, em meio dessa pandemia, né, que a gente tá vivendo, tanta gente aí perdeu o emprego ou tá com as crianças em casa, não tinha com quem deixar, às vezes tem que sair do trabalho para poder ficar com as crianças nesse tempo em casa, ou sei lá o que aconteceu, né? Mas de repente tá precisando de um novo rumo na vida. Vamos ver se eu consigo te inspirar de alguma forma hoje, contando a minha história e passando mais ou menos aí alguns passos que você precisaria pensar se realmente você se encaixa nessa situação para daí dar um novo rumo para sua vida. Será que é possível ter uma boa renda trabalhando em casa, home office, começando do zero como empreendedora? Será? Então eu vou contar a minha experiência para você agora. Primeiro passo, anota aí. Você tem que pensar qual que é a tua motivação. Por que você precisa trabalhar em casa? O que tá aí ardendo no seu coração e mostrando que você precisa disso? No meu caso, foi há 8 anos atrás, 9 anos, quando eu fiquei grávida da minha filha. Eu tinha um ótimo trabalho, um trabalho que eu era apaixonada. Eu era gerente de uma loja de maquiagem no shopping, em outra cidade. Era uma loja luxo, maravilhosa, super chique. Eu amava trabalhar lá. Eu aprendi muito nesse período, né, de loja física, porque eu trabalhava muito, abria e fechava a loja. Eu tive que perder minha timidez, eu era extremamente tímida, quem me conhece há mais tempo sabe disso, né? E eu tive que desenvolver isso por necessidade, porque eu precisava daquele trabalho, então eu tive que aprender a falar, né? A falar com as clientes, tive que perder esse medo mesmo de achar que eu não podia vender alguma coisa, né? Tanto que me tornei a melhor vendedora e depois gerente, então a gente pode sim se superar e eu tô aqui pra mostrar pra você que isso é possível. Mas a primeira pergunta é essa: por que você precisa? Qual que é a tua motivação? A minha era: a minha filha ia nascer. O que eu ia fazer com ela? Eu morava em outra cidade, não tinha ninguém para me ajudar. Meu marido trabalhava o dia inteiro, eu estudava à noite. Não tinha escola, né, que pudesse atender ela desde eu abria a loja às 9 tava lá e saía às 11. Onde ela ia ficar? Não tinha como, né? E também esse não era o meu ideal de maternidade, né? Eu pensava que quando eu fosse mãe, eu queria cuidar, queria estar perto, queria nos primeiros meses, principalmente, que é um tempo que um bebezinho precisa tanto da gente, né? Eu queria estar ali. E aí eu tive que tomar a difícil decisão de perder a conta do meu trabalho, né? E sem rumo, sem saber o que eu ia fazer. Mas eu tinha minha bebezinha no colo e eu só sabia que eu tinha que cuidar dela. E aí eu comecei a pedir para Deus uma luz. O que eu posso fazer, né? Para onde eu vou, que caminho eu sigo? Porque eu precisava muito de dinheiro. A gente estava numa situação financeira muito difícil depois que, né, com a minha saída do meu trabalho. E aí, eu comecei a vender roupa importada com uma amiga minha, roupa de bebê, porque a gente tinha bebê, tava nessa vibe, né? E aí a gente fez algumas clientes e tal, e era roupa importada de bebê. Só que o dólar subiu, né? Entrou uma crise, e o nosso negócio faliu, né? E era uma coisa bem simples também. A gente colocava as malas no carro, ia com as crianças, era tudo uma forma bem como é que eu posso dizer? Não era profissional, né? Era uma forma bem amadora. E aí foi que apareceu esse trabalho da Mary Kay na minha vida. Eu comecei a pensar assim. Eu trabalhava numa loja de cosmético e eu sabia, né? Eu tinha vivido isso, que cosmético vende muito. A mulher compra. Eu tinha um segredinho que eu aprendi lá, que a Mary Kay também ensina desse jeito, que a gente precisava testar. A cliente precisava ficar com a pele bonita, ela precisava sentir o produto na pele, ver se a cor combinava com ela, para daí ela tomar a decisão de compra. E então eu pensei assim, nossa, se eu tivesse alguma marca de maquiagem, só que tinha que ser importada, porque o que eu trabalhava, as roupinhas de bebê, eram importadas, tinha que ser no mesmo ramo, né? E aí eu fiquei pensando qual marca poderia ser, porque daí no meu plano, o que eu ia fazer? Tinha me formado maquiadora nessa loja, então eu ia dar curso de automaquiagem com os produtos daquela marca e aí iria vender os produtos. E aí eu lembrei da Mary Kay, que lá nessa loja que eu trabalhava, muitas clientes super chiquérrimas chegavam lá e falavam: ai, eu vou levar tudo menos a base, porque a base eu uso da Mary Kay. E eu nem sabia o que era direito, sabia que era importado, aquilo gravou na minha cabeça.
E aí eu pesquisei na internet, junto com as minhas amigas que estavam comigo, descobri que eu podia vender aqui no Brasil, porque eu não sabia disso, eu achava que eu ia ter que fazer como eu fazia com as roupas. Eu comprava lá nos Estados Unidos, mandava para casa de alguém que colocava numa caixa e mandava para mim pro Brasil. A minha ideia era essa. Quando eu descobri que não, que tinha um centro de distribuição aqui no Brasil, que eu podia vender diretamente, que não ia ter que mais importar, não ia mais depender de cotação de dólar, não ia mais depender de taxação de caixa no correio, né? De nada disso. Eu fiquei muito entusiasmada com a questão da venda. E aí, só que eu não tinha dinheiro para fazer meu cadastro, né? Porque a gente tinha que fazer um cadastro na companhia, que na época era R$130, eu não tinha. Uma amiga emprestou para mim o cartão, passou. Chegaram aqueles produtos e foi aí que eu comecei. Com uma filha pequena no colo, sem dinheiro nenhum, uma situação financeira muito difícil, com muita vergonha ainda, porque uma coisa é você trabalhar numa loja e a pessoa vir até você, outra coisa é você ter que ir até a pessoa. A gente não tinha uma forma de comunicação digital como é hoje, não tinha WhatsApp, o Facebook estava começando, a gente se comunicava muito por e-mail ainda, era tudo muito, né, era muito difícil. Então, tudo isso fez com que a minha motivação era minha filha, eu queria ser mãe, queria poder cuidar dela, precisava de dinheiro, precisava de um produto bom, né, para eu seguir o mesmo método do que eu já aprendi na loja que eu trabalhava. Dá aula de maquiagem, demonstra e a cliente escolhe o que ela quer porque ela testou, ela vai escolher, não é você que vai vender, entendeu? O meu trabalho é ensinar. Ela sabe o que ela precisa. Ela sabe o que está faltando na casa dela, o que ela vai usar, o que ela não vai usar. Então a decisão de comprar é dela. Por isso que eu não sou uma vendedora, uma revendedora. Eu sou uma consultora, né? Então eu dou aula de maquiagem, eu ensino a minha cliente e ela compra o que ela quiser. E aí, então aí vocês entenderam, né? Esse foi o meu primeiro passo, a minha motivação e eu consegui encontrar um caminho que foi através da Mary Kay. Isso há 8 anos atrás. E aí, gente, entra o segundo passo que é extremamente importante. O que você gosta de fazer? Qual que é teu dom? Você tem que achar alguma coisa que você goste de fazer. Não adianta você começar a fazer algo que de repente não seja uma coisa que toca no teu coração, que você tem entusiasmo em trabalhar com aquilo, tem vontade de acordar para ir trabalhar, sabe? Isso é uma coisa muito importante. Você tem que escolher uma coisa que realmente você goste de fazer. O meu dom, o que eu sempre gostei muito de fazer, é ajudar o próximo. Cuidar das pessoas, sabe? Cuidar mesmo, de falar, olha, você pode fazer isso, pode melhorar aqui. Quem sabe assim você fica mais bonita, né? De ajudar as minhas consultoras, por exemplo, a fazer um planejamento, a mudar a vida. Tudo isso são coisas que me deixam entusiasmada, que me fazem feliz no meu trabalho. Então esse é o meu dom, é o que eu gosto de fazer. É servir, né? É ajudar. E aí você tem que descobrir qual que é o teu. Beleza? Tranquilo até aí? Já contei qual que é o meu, né? E aí, gente, vem a terceira etapa. Como vai conciliar as tarefas da casa, tudo? Você vai estar em casa, você sabe como é que é o negócio, né? É a pia cheia de louça, daí é café da manhã, é almoço, café da tarde, é janta. Como que você vai conciliar tudo isso com o seu trabalho? Gente, aí tá um ponto que muitas mulheres se perdem. Porque elas não conseguem ver a pia cheia de louça. Elas precisam ir lavar a louça primeiro, terminar ali, para daí sentar para trabalhar. Só que daí quando ela senta para trabalhar, já é hora do café, já suja tudo de volta, e daí já é hora de pegar as crianças na escola. Então tudo isso são coisas que você vai ter que se programar. Vai ter que facilitar a sua vida, porque você tem que ter tempo para trabalhar. Você tem que pensar que assim como você ia lá para aquela empresa, passava 8 horas lá trabalhando, você também tem que ter o teu tempo de trabalho no teu negócio, mesmo que você esteja em casa. Porque se você não se dedicar, você não vai ir pra frente, gente. Nenhum trabalho você vai conseguir ganhar dinheiro, né, realizar teus sonhos e tal, sem esforço. Precisa se esforçar. Eu me esforcei muito para chegar onde eu tô hoje. Eu me dediquei muito para isso, né? Mas respeitando as minhas prioridades, que em primeiro lugar, né, é Deus, né? A nossa fé tem aqui, ó, Jesus me olhando, meu quadro. Segundo a família, que foi para isso que eu mudei de profissão, de trabalho, que era para poder cuidar da minha família. E daí, em terceiro lugar, ter o trabalho. Então, tudo isso se encaixou, né, com a Mary Kay, que são os princípios da Mary Kay também. E aí, eu vou contar um pouquinho de como é que eu comecei a fazer, né, para conciliar tudo, essas situações. Primeiro, a minha filha começou a ir pra escola quando ela tinha quase 2 aninhos,
só no período da tarde. Então, período da tarde é que eu tinha para trabalhar. De manhã, eu era mãe, cuidava da casa. À tarde eu trabalhava e algumas poucas noites por semana eu também trabalhava, né? E aí eu achei um jeito, né, de conseguir fazer a parte de escritório, a parte mais burocrática, que só depende de mim, né? Eu comecei também a fazer da seguinte forma: eu de manhã cuidava da família, de tarde do trabalho. Aí às vezes à noite, de vez em quando, eu ia no treinamento, alguma coisa assim, mas uma vez por semana, 2 no máximo. Aí eu colocava as crianças na cama, depois da janta, depois de tudo, e daí eu ia trabalhar. Muitas e muitas vezes eu fiquei até de madrugada trabalhando, assim como hoje, deve ser quase meia-noite agora. E foi o tempo que eu consegui para gravar essa aula, né? Então a gente precisa dar um jeito. Tem que dar um jeito, até porque é pela nossa família que a gente tá fazendo, né? E aí, então, esse é o terceiro passo. Como é que você vai conciliar? Tem que criar uma rotina. De repente, colocar o filho na condução para você não ter que sair de casa, não ter que ir e voltar. Ah, mas eu vou gastar R$ 250. Tá, mas quanto que você vai ganhar? Esse tempo que você usa para ir e voltar, quanto que vai render para você? Uma coisa muito importante que eu aprendi no livro da senhora Mary Kay Ash, Milagres que Acontecem, que ela falou que ela não tinha dinheiro, mas ela entendeu que para ela ter dinheiro ela tinha que ter alguém fazendo o que ela não podia fazer, porque ela era sozinha com os 3 filhos. E o que ela fez? Ela contratou uma empregada, né, sem poder pagar, contando que a empregada vinha trabalhar todo dia, ela saía trabalhar e ela ganhava dinheiro para pagar a empregada e ainda sobrava, né? Mesmo que desse 0 a 0, que ela ganhasse o dinheiro para pagar a empregada exatamente. Pelo menos ela estava crescendo, desenvolvendo o negócio dela, aumentando a carteira de clientes, né? Tinha tempo para isso. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Como é que você vai fazer? Tem que dar um jeito. Não é fácil, gente, mas a gente tem que dar um jeito. O que não dá para fazer, isso é uma coisa que eu aprendi também, que é difícil, né? A gente está acumulada de coisas, às vezes tem um monte de cliente para responder, um monte de coisa, mas aí você tá ali fazendo almoço, tá ali em casa, né, com um monte de coisa para fazer e respondendo o WhatsApp, respondendo o cliente. Não, não dá. Vai fazer o almoço, desliga o celular, se concentra naquilo ali, cuida das crianças, porque senão você acaba ficando nervosa, estressada, e aí o negócio não vai pra frente, né? Então a gente precisa ter paz, tem que trabalhar com alegria, com amor, e tem que buscar isso. Tudo isso começa dentro da gente, né? Nas nossas atitudes, e como é que a gente vai organizar tudo isso. A forma com que você vai organizar a tua rotina vai impactar diretamente na tua família. Então tem que pensar muito nisso. Passo 4 aí. Quanto você precisa ganhar? Gente, você tem que fazer um planejamento. Investimento. Quanto você vai ter que investir? Quanto você vai ter que se dedicar para chegar no valor que você quer? Quantas clientes você vai ter que ter? Por exemplo, na Mary Kay. A consultora, esse mês, vamos dar um exemplo agora com Maio, ela começa com R$ 200. Aí ela investiu R$ 200. Gente, um investimento ridiculamente baixo. É muito baixo, não tem nem comparação. O que eu ganho hoje é muito mais que eu ganhava na loja do shopping. E eu ganhava bem lá. Só que pense quantos mil que o dono daquela loja investiu para ter aquilo ali. Quantos funcionários, quanta dor de cabeça. Você quer saber uma coisa que nunca na minha vida eu gostaria de ser dona numa loja de shopping, por exemplo. Porque eu sei o quanto de dedicação, de tempo, de estresse que a pessoa tem que ter para manter aquilo ali. Prefiro 1000 vezes a minha situação em casa do que ter uma loja física e tal. Porque eu já vivi isso e sei bem como é que é. Então, você precisa ter um planejamento, né? Eu dei aí o exemplo. A consultora começou, investiu R$ 200, ela vai receber 658,50 em produtos para vender. Esses produtos para vender, o que ela vai fazer? Ela pode vender e pode reinvestir tudo, fazer o primeiro pedido, se ela não tem dinheiro. Se ela tem um dinheiro para investir, ela pode fazer comprar os R$ 200 ali, o cadastro, fazer o cadastro, vai receber os 658,50 em produtos, os produtos mais vendidos. O que ela vai fazer daí? Ela vai fazer o primeiro pedido das coisas que a consultora que tá ali ajudando ela vai ensinar, ou de repente as vendas já mais ou menos que ela teve, né? E daí vai fazer o primeiro pedido com 30, 35 ou 40% de desconto, né? Com uma lucratividade mais de 100% em vários produtos que a gente tem, porque tem muito produto que tá em promoção e tudo mais. E aí, gente, tendo isso em
anotado, né? Quanto que você vai investir, quanto que você precisa lucrar, eu preciso ganhar R$ 1.000 por mês, preciso ganhar 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, quanto você precisa ganhar? Tem que saber, né? Aí a gente pega, por exemplo, no caso da consultora, ela pega lá, tem a média que cada cliente compra no mínimo R$ 100, né? É a média, esse é o ticket médio, é a média de vendas por cliente. Então, se ela precisa vender R$ 3.000, quantos clientes ela tem que atender, né? Então, essa conta que ela faz, entenderam? Aí você tem que levar isso pro teu negócio, pro que você vai fazer. E aí tem o próximo passo, né? Como é que você vai conseguir cliente? De onde você vai tirar suas primeiras clientes? Uma coisa muito importante, gente, é você realmente, quando você decidir começar o teu trabalho em casa, home office, se você vai trabalhar com venda, você tem que escolher muito bem o produto que você vai vender. Ou se você vai fazer alguma coisa, um artesanato, uma coisa que você mesma faz, como, por exemplo, meu pai faz, tipo, ring light, né, que eu tô usando o meu aqui até agora. Você tem que ter tem que saber qual é o teu público, né? Formar a tua carteira de clientes, por exemplo, eu hoje tenho uma carteira de clientes com mais de 300 clientes, então essa é a minha base. Eu tô em casa desde outubro, desde que eu fiquei doente, né? Eu não pude mais sair. Então a quarentena começou para vocês em março, para mim começou em outubro, né? Que eu já tava em casa. E as minhas vendas nesse período aumentaram muito, elas dobraram. Eu vendo muito mais agora do que eu vendia antes. E por que isso? Vocês podem até assistir um vídeo que eu gravei aí, organizando meu escritório, meu pink office, que eu vou contar um pouquinho de como é que eu fiz, né? Mas essa parte de criar uma base, uma carteira de clientes é super importante, tem que ser tua meta, né? Quantas clientes você precisa ter para começar? Da onde você vai tirar essas clientes? Qual produto que você vai ter ali para oferecer? Tem que ser uma coisa de qualidade, tem que ser uma coisa que não vai sair do mercado, tem que ser uma coisa que as pessoas precisam, que seja de necessidade. Se você vende uma coisa que tem um nome estabelecido, que nem a Mary Kay, por exemplo, tem um nome estabelecido, mais de 50 anos de história, é uma empresa que está em quase 40 países, né? Ela é realmente conhecida no mundo inteiro, número 1 em skincare, cuidados com a pele do mundo, tem a base mais vendida do Brasil, então são números, dados que fazem você ter uma segurança de que você está trabalhando com um produto que não vai sair do mercado a qualquer hora, um produto de qualidade, uma coisa que realmente você vai vender com mais facilidade. Isso é uma coisa que você tem que calcular aí também. A minha dica para você começar a conseguir as suas clientes é fazer uma lista. Abre teu Facebook, pega a agenda do teu celular, faz uma lista aí de quem são as pessoas, por exemplo, que você convidaria para o teu casamento. Quem são as pessoas? Quem são as pessoas que você convidaria para o teu aniversário, para o aniversário do teu filho? Faz uma lista de todas essas pessoas, é por elas que você vai começar. Contando que você está abrindo um novo negócio, que você está vendendo, ou está fazendo, ou enfim, tal produto, e contando para a pessoa o que você está fazendo, né? Se ela puder te indicar para as pessoas que ela conhece, porque uma pessoa que você conhece, uma amiga tua, ela conhece muitas pessoas que você não conhece. Então, se ela te indicar mais clientes, isso tudo vai fazer com que a tua base de clientes cresça muito. Eu ganho muitas indicações, gente, ganho muitas clientes por indicação, porque eu tento fazer o melhor que eu posso para as minhas clientes e elas gostam do meu trabalho. E daí o que elas falam? Elas mostram para uma amiga, olha só o que eu ganhei, para a mãe, para a tia, né? Olha que legal, olha que legal esse produto e tal. E aí me indicam como cliente, como consultora das amigas delas que ainda não tem consultora. Então, o meu negócio vai crescendo. Além disso, né, eu tenho uma outra forma de renda que todas as consultoras têm. Como eu comecei falando, qual que é o meu dom? É ajudar, né? Eu queria ser médica, eu tentei várias vezes aí vestibulares, fiz cursinho e tal, mas não deu certo. Mas por quê? Porque eu tenho no meu coração que eu gosto de ajudar o próximo, eu gosto, é o que me faz feliz, né? É ajudar. Então, eu precisava de um trabalho que suprisse essa minha necessidade, o que me faz feliz. E aí, além de ajudar as minhas clientes a ficarem mais bonitas, aumentar a autoestima delas, fazer com que elas cuidem da pele, com que elas olhem mais para elas mesmas, com que elas se sintam bonitas, né? Então, tudo isso é o meu trabalho, ensinar, fazer com que elas se sintam bem. Eu tenho a minha equipe de consultoras que foi surgindo naturalmente, porque uma cliente, de repente, que estava numa situação difícil, às vezes falava, ai, Fer, não vou poder levar tudo, porque eu tô fui demitida, ou conta uma história, eu falo, olha,
né? Quem sabe se você se tornasse uma consultora, você poderia ganhar esse dinheiro que você precisa, porque olha lá onde teu marido trabalha, onde você trabalha, quanta gente e tal. E assim, eu fui formando minha equipe, pensando em ajudar. Uma pessoa que eu conheci precisava, outra precisava. E aí a gente tem uma meta, entrei em qualificação para ser uma diretora, me tornei uma diretora, ganhei 2 carros rosas desde que eu me tornei diretora, que a cada 3 anos a gente pode ganhar de novo. E, e hoje, mesmo eu estando numa situação de saúde muito delicada, né, que eu tô aqui maquiada e tal, de repente quem não me conhece, né, não vai achar que eu tenho alguma coisa, mas eu tô passando por um problema de saúde muito grave, né, uma doença neurológica grave que me abateu. Hoje, por exemplo, Dia das Mães, eu passei o dia inteiro mal, deitada, né? Não pude fazer uma sobremesa, um almoço gostoso pro Dia das Mães, como eu sempre fiz. Então, apesar de eu estar passando por toda essa situação, eu ainda consigo vender muito, consigo ter um ótimo rendimento. Eu consigo ganhar muito bem. Por quê? Porque eu tenho muitas clientes e essas clientes continuam comprando, a base acabou, o produto acabou. Que nem, por exemplo, nesse mês tem a promoção da base, lembra que eu contei? A base mais vendida do Brasil. Então elas vêm, e eu já mandei para várias, então elas começam a me perguntar, falar, Fer, quero isso, presente do Dia das Mães, e um monte de coisa. Então, é muito legal, é muito bom, porque eu fiz o meu trabalho, eu ensinei ela a se cuidar, ela pegou gosto por aquilo e a gente tá há anos juntas, né? Pedindo produto, eu sempre entregando, ela passa a pegar e assim vai. E aí eu consigo ter um ótimo rendimento, sem praticamente fazer muita coisa hoje. Então isso é uma coisa que você precisa entender. Uma coisa até que eu aprendi com a nossa diretora, com a Shirley, que tem já mais de 80 anos, e com a diretora descendente dela, agora eu não lembro quem foi que contou a história, que vendia um produto, não vou falar marca, mas que durava 40 anos, então é um produto que não tem reposição. A gente tem que trabalhar com uma coisa que a pessoa precise sempre repor, que acabe e compra de novo, acabe, entende? Tem que ser uma coisa assim. Se você trabalha com uma coisa que ela comprou uma vez e não precisa comprar mais, fica difícil para você. Então, por isso que é legal você pensar em trabalhar com alguma coisa que tenha que gire, entende? Que a pessoa passou um tempo, ela precisa de novo. E aí você vai ter cliente para sempre. Porque se for um item, por exemplo, que a pessoa comprou e não precisa mais, nunca mais comprar, você vai ter que estar sempre correndo atrás de cliente. E esse trabalho é muito cansativo, né? Então, é legal você pensar num trabalho que você conquistou uma cliente e você vai conseguir manter ela para sempre. Entende? Porque ela vai continuar usando os produtos para sempre. Acabou, compra de novo, acabou, compra de novo. Lançou uma coisa nova, ela compra. Tem uma coisa em promoção, ela compra. Então você tem a tua cliente contigo para sempre. É o que acontece comigo hoje. Eu já trabalhei, já ensinei muitas e muitas clientes a se cuidarem, a se maquiarem, a fazerem uma sobrancelha bonita, a passar delineador, a fazer contorno. Já ensinei muitas clientes a fazer tudo isso. Já ensinei muitas consultoras a fazer tudo isso. Então o que eu tenho hoje? Eu tenho uma base forte de clientes que eu não tenho que fazer muita coisa, além de mandar uma mensagem para elas todo mês com as promoções, além de gravar alguns videozinhos, postar algumas coisas sobre produtos e tal, para elas conhecerem coisas novas nas minhas redes sociais. O meu trabalho é esse, né? Às vezes lança um produto novo, agora na época de pandemia, por exemplo, a cliente vem aqui, eu monto uma caixinha para ela com tudo higienizado, bonitinho. Meu marido leva lá no carro para ela, ela testa tudo, vê o que ela gostou, me manda pelo WhatsApp, quero isso, isso, aquilo. Volta a caixinha para mim fechadinha, daí eu higienizo tudo, guardo tudo e meu marido já leva para ela a sacolinha, ou minha filha leva, né, com os produtos que ela escolheu. Ela faz o pagamento por link, eu mando o link para ela, ela faz pelo WhatsApp, o dinheiro entra na minha conta e o trabalho é esse. Estão entendendo? Qual que é o trabalho mais difícil? Criar a sua base de clientes. Depois que você tem uma base de clientes, fica muito fácil. É só você manter o negócio girando. Em relação às consultoras, é a mesma coisa. Eu tenho consultoras de anos, que esse é o trabalho da vida delas, é o que sustenta a casa, é o que paga as contas, é o que realiza os sonhos. Então, elas já estão estabelecidas, elas aprenderam sobre cuidados com a pele, aprenderam sobre maquiagem, aprenderam sobre o trabalho de ajudar a cliente, entenderam que não é vender por vender, não é empurrar um produto só porque você tem ali, isso não pode acontecer, né? E elas são consultoras que estão aí para sempre. E aí, além do meu trabalho como
consultora, eu tenho meu trabalho como diretora, com uma equipe sólida, forte, unida, uma equipe maravilhosa, graças a Deus, que eu tenho muito orgulho de dizer que sou líder delas, porque realmente elas são fantásticas. E é isso. Então, o último passo aí é você pensar como é que você vai manter esses clientes, né? Então, tudo isso você precisa analisar. Tem que pensar como uma empreendedora, como uma empresa. Se você levar o teu negócio como um bico, você vai ganhar como um bico. Se você levar o teu negócio como um negócio, como uma empresa, você vai ter um rendimento como uma grande empresa. Se você não traçar as suas metas, não calcular quantas clientes tem que atender para você vender o que você precisa, para ter a renda que você precisa, para fazer o teu negócio crescer do jeito que você quer. Se você não tiver isso tudo calculado, tem uma frase que fala assim: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. É em qualquer lugar que você quer chegar? Acho que não, né? Então, define a tua meta aí e, gente, não escuta. Se você decidiu, esse é o meu trabalho, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu vou seguir, é isso que eu quero fazer. Não escuta ninguém. Porque para dar palpite, para te derrubar, para te deixar para trás, é o que mais tem. Eu lembro que quando eu comecei, ninguém entendia direito por que eu estava trabalhando tanto. Eu sabia onde eu queria chegar, mas as pessoas, a minha família, inclusive, que estava em volta, não entendia bem o que eu estava fazendo, qual que era o trabalho, né? Que eu tinha que atender a cliente, que eu demonstrava e toda essa parte. Então, eu decidi que esse era o trabalho da minha vida, que eu ia fazer acontecer, que eu ia dar o meu melhor e ia realmente, né, trazer uma ótima renda dele, né? E eu coloquei, sabe aquele negócio que o cavalo põe assim, ó, cabestro que fala? Não lembro. E eu só olhava para onde eu tinha que chegar. Eu só olhava para onde que eu tinha que chegar. Para onde que eu tinha que chegar. Eu queria ter qualidade de vida para minha família. Queria que a gente tivesse dinheiro para fazer um lanche, queria que a gente tivesse uma casa boa, tivesse conforto. Não é ser rico, é ter conforto, ter as coisas, não faltar nada, não ter que ir no mercado e controlar o que vai comprar, né? Porque de repente não tem dinheiro para pagar tudo o que você queria comprar, deixar que as crianças peguem o que elas quiserem, poder ter dinheiro para isso. Então tudo isso são coisas que eu trabalhei e que eu conquistei, graças a Deus, e que hoje eu consigo manter, mesmo diante da crise, mesmo diante de tudo que está acontecendo, eu consigo ainda aumentar meu resultado. Graças ao quê? Graças à base de clientes fiéis, de consultoras fortes que eu tenho. Então fica a dica aí para você que está procurando uma renda, né? Pense aí no que você realmente gosta de fazer, no que seria bom para você, qual que é o teu dom, né? Eu já contei qual que é o meu, procure o teu aí, pesquisa na internet, né? Para você ver o que você acha que realmente toca teu coração, faz um plano e segue ele. Se você se dedicar com todo o teu coração, sabe, e realmente com o teu tempo, com a tua energia para aquilo, seja o que for, você vai conseguir, vai dar certo, tá bom? No que precisar, conte comigo. Tô aí, firme e forte, né, apesar de todas as dificuldades e tentando ajudar quem precisa, porque eu sei que nesse período tem muita gente, inclusive clientes minhas, muitas clientes perdidas, sem saber para onde vão, que rumo seguir, né? Porque de repente, como eu já falei, perdeu o emprego, o marido foi demitido, ou aconteceu alguma coisa aí que abalou a estrutura, né, e fez ela ter que mudar de caminho. Beleza? Contem comigo para o que precisar. Beijo!